Bem, pessoal, sou Antônio Brasil, da Escola CENIB, e hoje nós vamos tratar do assunto Covid em locais de estágio, nos campos de estágio. Os estágios foram suspensos por conta da pandemia de Covid em 2020, desde março, mais ou menos, março, abril, e, portanto, na medida em que nós estamos nos preparando para o retorno, nós estamos atendendo orientações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e também as orientações do Conselho Estadual de Educação em relação a essa prática, né? Esse ensino prático. Então, passa-se uma obrigação, esse treinamento, que vai funcionar como um treinamento para todos os alunos que tiveram seus estágios suspensos e, portanto, pretendem voltar, tem que voltar para complementar, e também para aqueles que vão ser encaminhados pela primeira vez para os campos de estágio. Então, esse material vai ficar disponível e é uma certificação de que todos vocês, estagiários, né, tiveram a oportunidade de assistir. Muito bem. Em primeiro lugar, quando a gente fala desse novo momento, nós precisamos colocar na cabeça que o estágio não pode ser mais o mesmo, da mesma forma como estava sendo desenvolvido até o antes da epidemia, né, dessa pandemia. Nós temos que agora aguçar os sentidos para tomar conta de outras preocupações, inclusive recrudescer as preocupações que já existiam antes, né, como a sepsia, por exemplo, né, forma de comunicação, proteção do paciente, proteção nossa, isso tudo tem que ser revisto, isso tudo tem que ser praticado agora com maior cuidado. Não que não fosse importante antes, claro, sempre foram importantes esses itens, mas agora, até por necessidade, obrigação mesmo, você tem que tomar cuidado com essas questões. Em primeiro lugar, esse costume de algumas pessoas vestirem seus jalecos ou uniformes brancos e saírem de casa para o trabalho, ou de um trabalho para o outro, ou do trabalho para casa, isso tem que ser revisto, tem que ser evitado, isso não pode, tá bem? Você acaba, digamos assim, absorvendo a poluição por onde você passa e também, evidentemente, que no meio da poluição você tem micro-organismos. Então, acaba fazendo uma coleção, uma coletânea por onde você passa e levando para dentro dos locais de trabalho ou de estágio. Isso tem que ser evitado, você tem que pegar um saco plástico depois, no final do estágio, trocar de roupa, pegar um saco plástico, acomodar dentro do saco plástico, levar para casa e fazer um tratamento especial. Lavar separadamente essa roupa que passou por ambiente, por exemplo, hospitalar. Tá bem? Na saída, quando você for para o estágio, você tem também que tomar o cuidado. Essa lavagem especial depois requer uma passagem com ferro quente, ferro de passar, nesse avental ou no seu uniforme, de modo que você também acomoda em um ambiente tranquilo, de plástico, leva para o local de estágio e lá, então, você troca a roupa e passa a utilizar lá também. Da mesma forma, é o calçado, né? O calçado, quando você chega em casa, não é bom você entrar em casa logo, deixa na porta ou prepara um tapete úmido, por exemplo, um pano úmido com material detergente, e você faz uma asepsia nesse calçado antes de entrar em casa, entra de meia, né? E faz a asepsia da meia depois também separado, tá bom? Lá no ambiente do estágio, seria bom você utilizar também um calçado específico para lá, tá certo? Da mesma forma que você faz a coletânea de sujidades, de contaminação na rua, pior ainda, porque está em contato direto com o piso, né? E leva para dentro. Então, você vai evitar isso aí, tomar um cuidado, procura uma bolsa maior,
digamos assim, uma mochila que permita você levar esse material. Da mesma situação em relação às máscaras. Saia de casa com mais de uma máscara. Leve 2 ou 3, porque você pode precisar. É sempre bom trocar de tempos em tempos, né? Você divide aí o dia em 24 horas e de 8 a 8 horas você troca. E se você não ficar essas 24 horas usando máscara, divide o tempo que você usa. Se você usa durante, por exemplo, o dia 12 horas por dia máscara, então divide em 4. De 4 em 4 horas você troca essa máscara. E de volta em casa você vai também fazer a higiene com água e sabão dela, lavar normal, pode lavar até na mão, mas bem lavada. E depois, se for possível, você também passa o ferro nela. Esse pano de dupla face é ideal, é isso? E você está sempre, digamos assim, cuidando da tua respiração, da tua higiene também oral. Seria interessante você fazer higiene oral também por 3 vezes, minimamente por 3 vezes no período que você está usando essas máscaras, tá bom? Bom, lá no ambiente de trabalho, você tomar o cuidado agora de rever os teus hábitos. Tem gente que fala pouco com mímica e com palavras e fala muito com, por exemplo, com toque. Toca nas pessoas com frequência, toca nos ambientes com frequência, toca na roupa, e se coça, passa a mão no cabelo, passa no rosto, passa na boca, passa no nariz. Isso tudo tem que ser revisto. Você tem que fazer um exercício para você diminuir e reduzir ao máximo, se possível, reduzir praticamente ao zero, evitar esses toques. A outra questão, que tendo toque ou não nas superfícies ou nas pessoas, você tem que lavar suas mãos. É um hábito que você tem que adquirir com frequência, lavar as mãos. E lá, não é molhar as mãos e se enganar, né? E, de um modo geral, muita gente faz isso. Lava as mãos e acha que aquilo ali, o importante era molhar as mãos. Não é isso. Você tem que lavar as mãos dentro de uma determinada prática, um determinado critério. Se você tem dúvida, você vai nos ambientes hospitalares, ou até mesmo no Google, está disponível aí na internet, você coloca como lavar as mãos, técnica de lavagem das mãos, está cheio, né? Mas se você tiver ainda alguma dúvida, você vai no centro cirúrgico, desculpa, não precisa ir no centro cirúrgico, vai no CTI, que está lá no lavabo do CTI, ou em algumas enfermarias, que está no lavabo dessas enfermarias, exatamente um quadro com um esquema todo, passo a passo de lavagem das mãos. E, evidentemente, você tem que lavar as mãos não somente com água, mas com o material desgermante também, que está lá, o sabão. Se não tiver, usa o sabão de coco, né? Usa o sabão de pedra. Esse sabão de coco é ótimo para isso, tá bem? A questão dos banhos, você acrescenta mais banho no teu dia a dia, toma mais banho, né? Se você não está acostumado a tomar banho geral de lavagem do cabelo, inclusive, você passa a fazer isso no mínimo uma vez por dia. Um banho geral, um sabão de coco também é ótimo. Você lava, higieniza todo o corpo e o couro cabeludo. Não deixa superfície nenhuma sem lavar, inclusive o cabelo. O nosso cabelo, ele é como se fosse um filtro, uma coletânea. Ele sai coletando a poluição pelo ar, do ar por onde nós passamos. E no fim do dia você tem que fazer alguma coisa, porque ali também tem todo tipo de micro-organismos, inclusive a possibilidade do vírus da Covid, né? Que pode estar solto no ar por onde a gente vai passando. Esses cuidados, esses hábitos, eles têm também que você tem que ajudar também as pessoas que estão no teu meio. Não tem por que você ver uma pessoa que não recebeu orientações e está com dificuldade, você percebe que a pessoa está mal orientada. Se ele é teu colega, se você tem uma certa intimidade, você dá o toque. Vem cá, posso te ajudar a você participar da luta contra a propagação do Covid, inclusive que vai te beneficiar para evitar que você se contagie e leve esse contágio para dentro de casa ou espalhe por onde você for.
E tem gente que recebe com bom grado isso aí. Você, ó, eu vou te mandar um vídeo, ou então, olha, tem muita coisa na internet, mas eu vou te passar um pequeno toque assim, assim, assim. Você pode fazer isso com os seus colegas de estágio, por exemplo, né? E, às vezes, até com algum profissional que tem acesso, que tem abertura para isso. Isso não tem problema nenhum você fazer. Uma outra situação é que você tem que tomar cuidado com os locais, as superfícies, de modo geral, do dia a dia, essas superfícies que têm um elevado índice de manipulação das pessoas. Todo mundo toca. Igual maçaneta de porta, todo mundo toca em maçaneta de porta. Corrimão de escada, todo mundo toca em corrimão de escada. A abertura ali, a alça do elevador, todo mundo mete a mão. Botão do elevador, todo mundo quer tocar o dedo lá, né? Então, esses locais você tem que ter critério. Primeiro, tem que ficar bem atento, colocar todos os sentidos aguçados. Você não pode dormir no ponto, porque senão o hábito volta. Todos os hábitos voltam. Tem que ficar atento a tudo. É isso? Não entrar em paranoia, nada disso, não. Só ficar atento, percebe as coisas. Não tem por que você, uma porta, por exemplo, que é de vai e vem, você não precisa, que todo mundo tem um meio que todo mundo toca, você não precisa tocar nela, empurra com o corpo assim devagar, né, e sai. Mesmo que não for de vai e vem, que não seja de vai e vem, uma porta de elevador, por exemplo, você pode evitar tocar com as mãos, inclusive no local que todo mundo toca. Por exemplo, se você vai sair do elevador, a porta abre para fora, você pode empurrar, por exemplo, com o cotovelo, é isso? Com a mão fechada assim devagar, em locais da porta que ninguém toca, ou pouca gente toca, ou pode encostar na porta assim de costa ou de lado e sair, girar no próprio eixo e sair sem tocar. Tá certo? E assim você pode fazer também com outras portas, outros ambientes, não tem problema nenhum. Nos locais que você vai trabalhar, onde tenha filme ainda, na radiologia analógica, é um entra e sai na câmara escura direto. Você pode praticar isso lá no ambiente da escola, da sala de exame, da sala de laudo que tiver, da câmara escura, da câmara clara, se tiver, portanto, todo o ambiente você pode adequar esses cuidados. O que mais que no dia a dia a gente pode observar, além de maçaneta de porta, por exemplo, de corrimão, o que mais que a gente que tem, digamos assim, um elevado índice de manipulação das pessoas, né? Nós temos, já falamos dos elevadores, né? Nós temos os identificadores radiográficos, nós temos os cassetes, né, o chassi e as placas de fósforo, que seja, os receptores de imagem, digamos assim. Né? O identificador radiográfico, ainda quem trabalha com eles, lá no comando da nossa sala de exame também, ali a superfície, você não trabalha sozinho lá, é preciso higienizar as mãos, é preciso evitar um contato mais frequente e é preciso higienizar aquela superfície ali também. Né? Mesa de exames, macas, né? Tocar em maca que você não sabe por onde manipulou, ela circulou por vários locais, dentro e fora do hospital às vezes vem com um bombeiro. Mesa de exame também, é sempre bom você ver com o staff, com as pessoas que trabalham já no local, qual é a rotina, né? Perceber, porque sempre tem uma rotina. É sempre bom você lembrar que está num ambiente que você praticamente visita, você vai de vez em quando, e que tem pessoas lá que estão todos os dias. Então, tem a rotina. E você perceber, perguntar, inclusive, qual é a rotina de asepsia, limpeza das salas aqui, qual é a pessoa tal. Passa a observar como é que é feito, né? Ou então pergunta qual é a frequência, etc. Como é que acontece quando um paciente entra ensanguentado ou sujo, de repente vem da rua, né? Foi atropelado, vem muito sujo, às vezes estava chovendo, está enlameado, ou então ele vem com sangue, ou vem urinado, ou vem bêbado, vomitou, e etc. E tal. Como é que é feito isso aqui? Depois que a gente atende e essa asepsia? Tem uma rotina lá, fica tranquilo que tem rotina para isso, né? Isso tudo está mapeado, vai diferenciar
de local para local, mas você pode perguntar e vai saber que tem. Então, procura cumprir aquelas orientações e aquelas rotinas que já estão estabelecidas em cada local. Cuidado com a pressa. É muito comum o estagiário, na ânsia de ajudar quem está esperando, para não esperar muito para entrar na sala de exame, não dá um tempo da pessoa da limpeza fazer a asepsia necessária, mas isso é um erro, você tem que esperar. Você pode, na ânsia de ajudar, você pode prejudicar mais ainda a pessoa se contaminar e sair dali com várias sujidades e distribuir por onde for, pelo próprio hospital ou clínica, ou em casa, ou no transporte público e etc. Também. Portanto, o teu aparelho celular também, né? Mesmo que ele seja somente teu, é preciso que você diminua a manipulação e também faça a asepsia, né, da superfície desse celular. No mínimo, com, por exemplo, um pano macio, úmido de água com um pouco de detergente. Pode ser fraco, não tem problema nenhum, é só fazer com frequência, dar uma boa limpeza. Porque, às vezes, você colocando o álcool gel ele acaba ficando meio pegajoso e acaba agregando mais digamos assim, micropartículas, inclusive contaminação. Mas, e passar o álcool a 70%, às vezes é muito sensível e pode prejudicar. Então, isso pode ser feito com calma, com tranquilidade, com esse pano úmido, com sabão neutro, por exemplo, sabão de coco, e até um detergente fraco, que seja um detergente fraco, diluído, não tem problema nenhum, porque ele remove as sujidades, inclusive gorduras, a gordura do nosso suor, da transpiração, a nossa, que é muito comum. Em relação aos receptores de imagem, o cassete, por exemplo, vamos falar do chassi, que trabalha com filme, a superfície externa também tem que ser feita a asepsia, né? Aquela superfície externa, independente de Covid, de nada, seria muito recomendável que fizesse uma asepsia externa no cassete, no chassi, também com água diluída, um pano úmido com água diluída, com sabão de coco, por exemplo, ou com detergente por fora. E aí sim, por fora, né, sem água, por exemplo, é só a umidade, só o pano úmido, e depois disso, colocar, por exemplo, também um pano úmido com álcool a 70 por fora, também estou falando por fora. E, portanto, isso uma vez por dia, e todas as vezes que esse chassi entrar em contato com sujidade, com a pele do paciente suja, por exemplo, ensanguentado, ou, digamos assim, sujo por algum motivo, você vê que está sujo, então esse procedimento tem que ser feito de novo, tem que separar esse chassi, fazer esse procedimento antes dele voltar para a sala, tá certo? Se ele for, então, para fazer um exame no leito, então, mais necessário ainda, você tem que fazer isso, fazer essa asepsia antes de subir e depois no retorno, dependendo das condições do local, você, por exemplo, de repente você foi num local muito bem cuidado, um CTI que estava tudo limpinho, toda a roupa tinha acabado de ser tratada, não entrou em contato com o paciente, mesmo assim merece, depois que você processar o filme, merece aquele tratamento mínimo com álcool na superfície externa, álcool a 70%. Tá? Em relação ao receptor de imagem CR, a placa de fósforo, não é bom você utilizar o álcool a 70%, mas pode ser aquele pano úmido, né, com sabão neutro, por exemplo, conforme a gente recomendou o sabão de coco, né, na superfície externa, deixa secar e está tudo bem, vai fazendo isso. Então, tendo cuidado de repetir isso aqui todas as vezes que forem necessárias. Mas se você trabalha num ambiente de paciente ambulatorial, não tem emergência, portanto, os pacientes vêm, de um modo geral, bem cuidados e tal, isso aí, uma vez por dia, já é o suficiente, né? No início e no final do plantão, porque aí você já passa o plantão para o outro plantão já em condições de uso, e esses cuidados são interessantes para você reduzir, né? Participar dessa luta para conter e ficar com a consciência tranquila de que você está fazendo o melhor, fazendo a tua parte, né?
além de cumprir as normas. Portanto, superfície de mesa, superfície do bufe mural, por exemplo, e todas as superfícies onde os pacientes entram em contato, você tem que cuidar com frequência. Às vezes o paciente está bem, está entrando em contato. Eu faço muito exame de tórax, por exemplo, e tal, mas aqui é digital, mas o paciente entra em contato lá com a superfície, não é isso? Então, aquela superfície com frequência, seria bom você dar um trato ou pedir o pessoal da limpeza para passar lá um pano úmido, pano límpido úmido, né? Senão acaba contando, se usar um pano já utilizado no chão ou em outras superfícies, no piso ou em qualquer outra superfície, aquilo vai acabar prejudicando mais ainda, né? Tira uma sujeira e coloca outra pior. Então, tem que ser um pano limpo, com água e sabão limpo, né? Umidificado para fazer essa higienização, remover as sujidades sólidas, inclusive gorduras, outras que ficam por ali também, que possam agregar partículas. Partículas e micro-organismos, né? Muito bem. O trânsito, em relação ao trânsito dentro do hospital, você tem que restringir também. Deixa para transitar livremente quando tiver vacinado ou quando já tiver passado essa fase toda, aí não tem problema nenhum. Então, não é bom você ficar transitando, especialmente num local que tenha emergência, né? Num local que tenha, por exemplo, CTI, que você saiba que atende Covid, enfermarias que têm Covid, por exemplo, soube de alguma ala ou algum corredor, alguma enfermaria que tem paciente com Covid ou com suspeita, está esperando o resultado, então você evita, limita ao máximo, de antemão, você como estagiário é altamente recomendado a não participar de atendimento de paciente que tem a Covid, tá bem? Diagnosticado. Então, não vá em enfermaria ou em CTI, por exemplo, nem ajudar, nem circula por lá, onde você saiba que tem a Covid. Tem CTI por ali que é dedicado à Covid, então você já sabe que não é bom nem ir lá no acesso, no corredor de acesso. Vai de retro e fica lá no teu ambiente da radiologia, faz esse beabá e assimila as orientações de cada local, porque todos eles são, digamos assim, somativos, todos eles são somativos. Não tem nenhum que diga para não fazer o que o outro fez. Não, os cuidados são somativos. E quanto mais cuidados você absorver e tomar no teu comportamento, é melhor para você e melhor para os pacientes, né? Então, essa é praticamente uma proibição. O estagiário não se envolver com paciente sabidamente convidado. Tá certo? Convidado, não convidado. Convidado. Contaminado por Covid, tá? No leito, se você vai fazer exame no leito, vai ajudar, né? É bom você ajudar. Você nunca vai só. Nunca vai só. Vai ajudar. Ou enfermaria, centro cirúrgico, você saiba que não tenha, né, sabidamente não tem convidado, então você vai tomar mais cuidados ainda. Cuidado com os toques, né? Porque a gente, quando está em ambiente fora do nosso habitat, a gente tende a ficar um pouco à vontade e às vezes, uma certa timidez ou inquietação, você acaba exacerbando nos contatos, ou então esquece dos cuidados e vai colocando o pé na parede, vai tocando aqui, vai tocando ali, pega na porta, pega no celular, começa a dedilhar, e vamos devagar com isso. Mantenha esses, digamos assim, sentidos ligados para você não acontecer disso com frequência. Evidente que você vai levar em conta, né? Você vai levar em conta, por exemplo, as rotinas locais, rotina da enfermaria, rotina do CTI que você for, por isso que é bom você não ir sozinho, principalmente se você não conhece, e mesmo assim conhecendo, digamos que você está retornando do estágio, as coisas mudaram, as exigências estão maiores, então vai como se você ainda não conhecesse, vai perguntando, leva um staff vai contigo, ou uma pessoa que já tenha. E qualquer dúvida você pergunta, lá tem a enfermagem que está lá para cuidar do paciente
inclusive a segurança do paciente, tá bem? A responsabilidade da enfermagem, essa segurança do paciente. Então, não é bom você fazer as coisas só porque viu outra pessoa fazer, vai fazer igual. Nesse momento, você tem que ter mais cuidado e perguntar, pedir ajuda, inclusive, à enfermagem. Tá? Lavagem das mãos, lá no CTI, por exemplo, antes de qualquer medida, lavagem das mãos. Antes de, por exemplo, de trazer o aparelho, o equipamento para dentro do CTI, a higiene, a asepsia das áreas de contato desse equipamento. Quais são essas áreas de contato? É só você perguntar, por exemplo, o pessoal do CTI, a enfermeira, por exemplo, ou se tiver alguém da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, você perguntar como eu faço para higienizar esse equipamento, essa superfície do equipamento. Você já tem prática disso? Sabe quem tem prática disso? O centro cirúrgico, que geralmente tem o equipamento e fica lá à disposição, né? Ele é dedicado só ao centro cirúrgico, raramente ele sai de lá. Então, tanto a enfermagem do centro cirúrgico quanto o pessoal da limpeza do centro cirúrgico já está acostumado qual o material que utiliza e qual, digamos assim, o roteiro dessa higienização, né? Tem que começar, claro, com pano limpo, água com o material da asepsia, né? O saponáceo, por exemplo, o produto que tiver utilizado na casa vai ser diluído na água limpa, balde limpo, tudo limpo. Começar por onde? Começar pelo cabeçote, a ampola. Começar por ali, por onde você manipula, geralmente para colocar na posição da posição do feixe que você quer, a posição do raio central, etc. E depois, aí de lá você vem a fiação, a haste, né, se tiver, ou as hastes, sistema de engrenagem, que sustenta a ampola, depois a coluna do equipamento, depois a área, digamos assim, do controle, painel de controle, a pila de acionamento, o botão de acionamento, e vai descendo, e por último, né, exatamente a parte mais inferior, que termina com as rodinhas lá do equipamento. E não voltar, você tem que acompanhar isso, porque se ela, por exemplo, passar o pano lá na roda, ou próximo ao piso, e depois voltar para passar esse mesmo pano, por exemplo, no painel onde ela já passou, ela está trazendo a sujidade de lá, contaminação de lá, e voltando para o painel. Por isso é que tem que seguir um fluxo, tá bem? É só perguntar às pessoas, desenvolver isso aí. De um modo geral, você pergunta ao staff, porque ele já deve estar sabendo, se ele tiver dúvida, ele sabe como perguntar, e, portanto, não é bom você ir sozinho como estagiário, e nem é bom você ir colocando as coisas que você aprendeu, porque você viu isso e aquilo, tem que ser assim, não. Segue a rotina local, porque às vezes é um pouquinho diferente, mas também já estão acostumados, aquilo geralmente passou por comissão de controle de infecção hospitalar, então tem orientação para aquilo ali. É só você seguir. O importante é você não esquecer desses cuidados, tá bem? Lá no CTI, quando você for lavar as mãos, você não pode achar que, porque vai calçar luva, por exemplo, vestir o avental, colocar propé, se for o caso, colocar gorro, máscara, você não pode achar que, por exemplo, não precisa lavar as mãos porque vai calçar luva, né? Não é assim. Mesmo calçando luva de procedimento, você antes tem que lavar as mãos dentro do normal, da rotina. Lavar como se não fosse calçar luvas. Depois de ressecar, calça a luva, faz os procedimentos, tudo bem? Conclui esses procedimentos todos. Depois que terminar o atendimento, você retira as luvas e lava as luvas, lava a mão normalmente, e tira a gorra e máscara na saída e pronto. Então, esses procedimentos têm que ter um certo cuidado, tá certo? Tem que ter um certo cuidado. Não é porque você calçou luva que você não precisa, por exemplo, lavar as mãos depois de retirar a luva. Não, essa luva de procedimento, ela não, digamos assim, protege completamente. Não é como a luva cirúrgica, né, que protege, impermeável, e às vezes é preciso colocar até mais de um par de luvas
uma sobre a outra, devido a determinados riscos, certo? Não é o teu caso, estou falando já de centro cirúrgico, estou falando já de um ambiente sabidamente contaminado ou lidando com paciente aberto em cirurgias, por exemplo, de pacientes portadores de algumas doenças. Tá? No nosso caso, a luva de procedimento já resolve, a máscara já resolve, a máscara de pano é recomendável, o gorro, o avental e, evidente, se tiver um propé, igual no centro cirúrgico, é obrigado a ter propé, né? Hoje em dia, até no consultório dentário, você está sendo obrigado a colocar um propé. Não é ruim, tá bom? Você, então, pede o propé. Se não tiver, tudo bem, mas segue a rotina lá. Mas se tiver, claro que você vai fazer uso da melhor forma possível. E seria muito interessante que você não esquecesse esse passo a passo, porque na tua vida profissional, independente de Covid ou não, seria muito bom que você mantivesse esse tipo de comportamento, porque, na verdade, ele é quase que o padrão. Ele é, às vezes, novidade, ou um pouco mais puxado para nós, da radiologia, que estamos chegando nisso aí, dando importância agora. Mas a enfermagem, os ambientes, né, o médico de enfermagem, de terapia, já lidam com isso há muito tempo, já é realidade, já é rotina para eles. Nós só precisamos agora transformar isso também em rotina para uniformizar os comportamentos, né, de ações profissionais ou de estagiário. Os equipamentos, de modo geral, o de centro cirúrgico, ele fica, né, em geral, fica exclusivo, né, com algumas exceções. O de CTI, às vezes entra, às vezes sai. Isso acontece porque, na verdade, o ideal seria também o CTI ter um equipamento próprio para não circular fora do CTI e veicular contaminação. Mas nem sempre isso é possível. Desde que se tenha o cuidado da asepsia, o cuidado na manipulação do equipamento, isso não teria problema nenhum. O mais importante é o do centro cirúrgico, que realmente seria recomendável. É recomendável que fique lá dentro do centro cirúrgico. Os cuidados pessoais, por exemplo, você também tem que tomar um determinado cuidado. Por exemplo, você não é máquina, tem que sempre lembrar. Ah, mas eu tenho saúde de ferro, você pode lembrar, parabéns. Então, vamos manter essa saúde. Porque mesmo o ferro, ele é destruído, tá certo? Pela ferrugem. Então, quando ele não é tratado, quando o ferro é tratado, ele não é destruído pela saúde. Então, a nossa saúde está bem, mesmo sendo de ferro, é preciso que nós cuidemos dela. É preciso que você entenda que você, como profissional de saúde, é um agente que pode servir para o bem ou para o mal. Você pode contaminar o paciente ou os pacientes, sair distribuindo contaminação em todo lugar onde você for, né? Mas pode ser o contrário também, como é o caso aqui da nossa experiência. Nós somos soldados da saúde pública. Nós somos profissionais de saúde que temos que cuidar da nossa saúde, igual um bombeiro tem que ser treinado para não se queimar no incêndio. Se o bombeiro, ao combater o incêndio, se queimar, ele... O que vai acontecer? Ao invés de ajudar, de ser um soldado de ajuda naquelas funções, ele vai ser mais uma pessoa para ser ajudada. O ferrugem tomou conta dele, não é isso? Enferrujou rapidamente. E, portanto, ele vai virar um paciente e agora vai depender de outros soldados, bombeiros, e profissionais de saúde para cuidar. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde. Em primeiro lugar, a higiene pessoal. Isso aí é geral, a higiene pessoal. Adota a higiene pessoal. Jaleco, não tem por que um jaleco ser usado 2 plantões ou em 2 locais ao mesmo tempo. Não tem porquê. Principalmente numa onda dessa de preocupação geral com contágio, com contaminação. No teu plantão um turno para cada um. Guarda esse jaleco e a gente já falou logo na abertura aqui da nossa conversa qual seria esse tratamento, tá bom? Hidratação. Ora, não, mas eu me hidrato bem, sim, mas acontece o seguinte, você se hidrata bem, parabéns,
no dia a dia, no normal. Agora você está envolvido em plantões e, geralmente, você está fazendo aquilo que gosta, está interessado, e a tua mente, o foco da tua mente fica voltado para isso. Você esquece muitas vezes de se hidratar, você esquece de tomar o teu medicamento, que você tem hora, você esquece de uma opção de coisa. Então, tem uma coisa que você não pode esquecer, é da hidratação. Hidratação além da tua hidratação normal. Como é que você vê isso? Você controla isso exatamente pela aparência, a coloração da tua urina. Por exemplo, você não vai esquecer de ir no banheiro, porque tua bexiga não vai deixar. Então, você vai lá. Então, verifica a água que fica lá no fundo do vaso. Se tiver com alguma sujidade, não tiver transparente, dá descarga. E depois usa, faz a urina ali, porque você vai precisar verificar a coloração da tua urina. Se ficar igual à água, parabéns, mantenha aquela hidratação, porque você está bem hidratado. Se começar a amarelar, quanto mais amarelo, mais escuro tiver, mais âmbar tiver, significa que a tua hidratação está carente de ingesta hídrica, tá bom? Pode colocar para dentro líquido, não interessa qual é o líquido, mas a água também é ótima, tá bom? Até a tua urina ficar clara. Não se preocupa que se você tem que parar com frequência para ir na urina, parabéns, para ir urinar no banheiro, parabéns, isso é sinal de saúde. Desde que você não seja diabético, é isso, não tem por que se preocupar, porque você sabe que você está indo urinar com frequência porque você está se hidratando. Eu estou falando isso aqui porque o organismo bem hidratado, ele é um ótimo combatente, ele combate muito melhor as, digamos assim, as contaminações ou as invasões por micro-organismos que o nosso corpo está sujeito, inclusive no trato respiratório e, por exemplo, nas vias aéreas superiores. Grande parte, por exemplo, das faringites, elas acontecem por falha de hidratação, né? A mucosa que teria que estar bem hidratada, bem digamos assim, úmida, bem umedecida, ela passa a ficar ressecada e, de repente, um bocejo, um espirro, ou bocejo, espirro, tosse, com a maior, digamos assim, a maior pressão, é o suficiente para arrastar aquela mucosa interna do trato respiratório, orofaringe, nasofaringe, que seja. Por quê? Porque ela não estava elástica. Não estava elástica por quê? Porque não estava úmida, estava ressecada. E como ali é um local contaminado, aquela rachadura, já, por menor que seja a fissura da mucosa, que é altamente sensível, veja que ela é transparente, ela parece com aquele saquinho de peixinho peixinho de ornamento que você compra na feira livre, não é isso? Então, ele é muito mais sensível do que aquilo ali. Então, uma simples rachadura da mucosa já começa ali uma contaminação e o que pode evoluir, por exemplo, para infecção, né? Que a gente chama aí de infecção de garganta, faringite, que seja, certo? A outra questão é o cuidado com, por exemplo, o ser de passe. O ser de passe tem que estar permeável, você tem que espirrar de vez em quando, né? Você tem que tossir de vez em quando. É muito importante que você gargareje durante o teu banho, gargareje ao máximo, faça uma aspiração de líquido pelo nariz, o máximo que você puder, gargareje o líquido que você vai ingerir, não tem problema nenhum, tá bom? Se você começar sentindo sinais de coriza, de faringite, não tem problema você gargarejar. O que você quiser gargarejar e deglutir sendo líquido, tá bom, tá certo? Não precisa com sal, assim, sal, não precisa isso aí, não. Mas você pode gargarejar água em temperatura normal, você pode um bom removedor de sujidade e de muco da nossa mucosa, exatamente a Coca-Cola em temperatura ambiente. Pode gargarejar fundo o máximo que você puder. Aquilo vai limpar, que é uma beleza, aquilo retira a mucosa. Pode engolir, que está tudo certo, é tudo teu, não tem problema nenhum aquilo. Se você não conseguir jogar fora, se você conseguir jogar fora, você vai ver as placas digamos assim, as placas de sujidade que estavam aderidas na tua mucosa.
Se você não conseguia, pô, eu gargarejei tão profundo que eu não consegui segurar e engolir. Não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, a tua alimentação também é importantíssima, a tua alimentação. Você não pode esquecer do teu horário de se alimentar. Se você está acostumado a almoçar no teu horário, se tem um horário durante o teu estágio, tem um horário para você almoçar ou para você fazer lanche, ou se hidratar, ir no banheiro, etc. Tudo isso você não pode perder, não pode esquecer. E continua se alimentando bem, se alimenta bem. Cuidado com o corre-corre, porque às vezes você, vou fazer um lanchinho aqui, depois eu... Não, aquilo vai, digamos assim, manipular o teu senso o teu sentido de, digamos assim, de saciação da fome, vai mascarar e você acaba, se continuar com aquilo, prejudicando o teu organismo. Um organismo fraco, desidratado e mal alimentado, ele vai enfraquecer, inclusive, o sistema imunológico, o sistema de defesa, tá certo? E você tem que estar com tudo isso em bom estado para ter um bom combate. Teu organismo é o teu principal combatente, não tenha dúvida. Mas é você que comanda o teu organismo, tá certo? E o terceiro fator é exatamente o sono. Procura dormir bem, procura se acalmar, procura deixar as preocupações para o dia seguinte, ou então no dia anterior, ver bons turnos de sono, mínimo de 8 horas de sono, mínimo, tá bom? Isso aí a tua família pode te ajudar, criança, por exemplo, pessoas que chegam em casa em horas diferentes que você está descansando. Isso tudo pode ser conversado, porque são os pilares para manter o teu corpo em condições de combate a essa questão do coronavírus ou de qualquer outra infecção, viral ou não, né? Bacteriana, viral, que seja. Mas o teu organismo é a tua linha de frente no combate, é isso aí. Ok, gente? Portanto, a gente vai ficando por aqui e qualquer outra situação que venha a se fazer necessária, a gente vai colocar em outro vídeo e passar para vocês, tá bem? Bom proveito, não se precipitem no estágio, mesmo que você já esteja acostumado, vamos devagar, porque as pessoas estão cobrando, o meio está cobrando, e não é bom você ficar sendo chamado a atenção, tá certo? Por hábito ou por uma coisa que você esqueceu. Não, você mantém ligado, na dúvida você pergunta. Olha, tem muita gente que confunde a pergunta, né? Confunde o ato de perguntar com, por exemplo, não, fulano pode não gostar que eu estou perguntando. Não é isso não, tá? Não é isso não. Primeiro, que as pessoas todas estão disponíveis para ajudar. E quando percebe que você é estagiário, mesmo que não fosse estagiário, mas que você está interessado em melhorar o teu processo de trabalho, de condução de comportamento, para proteger a si e principalmente aos pacientes, a população de modo geral, não tenha dúvida que as pessoas fazem isso com o maior prazer. Pode falar com a enfermeira, com o técnico de enfermagem, com o médico, pode perguntar que eles vão, desde que você tenha abertura, esteja no local adequado, não atrapalhe. Então, se a pessoa tiver... Você não precisa de plateia também, você pode chamar ou esperar quando a pessoa estiver sozinha, você vai lá e se apresenta e pergunta, né? Pergunta o porquê das coisas, é ótimo. Você pode me explicar o porquê daquilo? Quando você pergunta o porquê dos procedimentos, das práticas, você está querendo saber da fundamentação científica. E é exatamente a fundamentação científica, ou seja, por que as coisas têm que ser assim e não assado, que você vai aprender. Depois que você aprende a fundamentação científica ou tecnológica das práticas, você se liberta. Você não precisou decorar. Quem não pergunta ou não estuda a ponto de saber a fundamentação científica dos atos, dos comportamentos, ou seja, os fundamentos, né? Quem não faz isso está fadado a ficar decorando hábitos e repetindo hábitos dos outros sem saber por quê. Tá certo? Quando, na verdade, tudo que a gente faz na área da saúde, da assistência e também na radiologia, tudo que a gente faz, você tem que saber o motivo, tem que saber o fulcro, de onde vem, qual é o fundamento.
né? Qual o fundamento científico? Por que tem que ser assim? Né? E tem. Hoje a ciência explica praticamente tudo. Tá ok, pessoal? Então, bom estágio para vocês, bom retorno para quem está retornando e bom estágio para quem vai começar.